grande prazer falar com vocês nesta quinta-feira, encerrando uma semana legislativa com muitos debates, com muita pauta, não só dentro da Câmara, como no Senado, e também no conjunto da política brasileira, que muito interessa a população brasileira, e em especial a nós do Partido dos Trabalhadores. Hoje eu tenho a honra de estar aqui acompanhado do deputado federal Carlos Zaratini. Aliás, ele deveria me apresentar, porque ele é muito mais conhecido do que eu, uma referência no Partido dos Trabalhadores do nosso país, de São Paulo. O Zara, hoje, ele representa a nossa bancada como líder na minoria do Congresso Nacional. Portanto, ele é o líder da minoria, líder dos partidos de oposição, tanto da Câmara como do Senado. Em especial agora, por exemplo, terça-feira, deveremos ter uma sessão do Congresso, atrasadíssima, né, Zaratini? Há muito tempo estamos esperando, para discutir os vetos muito importantes para nós, e vetos que atingem de forma direta o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Nesse breve período que vamos ficar aqui conversando com vocês, temos várias pautas. Claro que uma delas, sem dúvida nenhuma, é a lei da fake news, que é uma marca hoje, e todo mundo quer saber para onde vai isso. Mas antes dela, nós temos um debate que está muito ligado aqui ao nosso dia a dia. Afinal de contas, as denúncias que tratam da fake news tratam-se também das maldades do governo Bolsonaro na política. E uma delas refere-se ao dossiê que o ministro da Justiça, o André Mendonça, está levantando sobre os militares que participam do movimento antifascista, da polícia antifascista. E, na verdade, o que se diz é que André Mendonça andou pesquisando, pediu que uma secretaria especial do Ministério da Justiça pesquisasse esses nomes, levantasse quem são, em suma, fizesse um dossiê. O que é absolutamente legal, porque, afinal de contas, se ele está levantando o nome dos antifascistas, e se está procurando saber quem são os antifascistas, isso quer dizer que, para ele, antifascista é oposição a ele, logo, ele defende os fascistas. E isso é um desafio para um país que é contra o fascismo e tem uma Constituição absolutamente democrática. O que é pior, muito pior. O Supremo Tribunal Federal, através de um encaminhamento do próprio deputado Carlos Zaratini, exigiu que ele repassasse ao Supremo as informações desse dossiê. E hoje, na imprensa, ele declarou que não vai entregar essa lista. Isso é um absurdo, e vamos começar por esse debate. Boa noite, Zaratini. O que é que você acha disso tudo? Boa noite, Enio. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Nós estamos aqui em São Paulo, tivemos aí essa semana, chegamos hoje de Brasília, né, cumprimentar meu líder, Enio Verri, que tem tido um desempenho fantástico aí no comando da nossa bancada de deputados e que tem feito com que a gente aprovasse inúmeros projetos, né? É verdade que alguns o Bolsonaro veta, né, Enio? Mas a gente vai tentar derrubar esses vetos agora nessa sessão do Congresso Nacional da terça-feira. Alguns deles, pelo menos, porque vão ser votados só uma parte ainda, porque vai ser lenta esse processo. Mas olha, gente, o Enio falou aqui dessa questão que o ministro da Justiça hoje se negou a atender um pedido da ministra... faltou o nome aqui, Enio. Da ministra do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, se negou a atender um pedido da Carmen Lúcia que queria que ele entregasse o dossiê dos policiais antifascistas, né? Porque esse dossiê foi feito por uma secretaria de operações e inteligência. Essa secretaria chama CEOP, debaixo dela tem um departamento, e esse departamento foi colocado como o centro da inteligência brasileira, irregularmente, né? E aí foi nomeado lá um coronel, e esse coronel produziu esse relatório, que foi descoberto aí pelos jornalistas da UOL, né? E isso levou agora a uma necessidade da gente saber quem eles estão investigando no país. Porque a opinião é democrática, todos nós temos direito de ter opinião, né? Todos nós temos direito de manifestar a nossa opinião.
E os policiais antifascistas não estão cometendo nenhum crime em se declararem antifascistas. Seria crime, Enio, se eles se declarassem fascistas ou sim, nazistas, porque isso é crime no Brasil, certo? É crime você ter uma posição política fascista, nazista. Por quê? Porque são posições políticas que visam destruir a democracia. Então, os policiais antifascistas passaram a ser investigados por esse departamento, né, e, consequentemente, pelo Ministério da Justiça. Então, nós pedimos a convocação do ministro lá na Comissão Especial de Controle de Atividades de Inteligência, que é a chamada SECAI, é uma comissão mista do Congresso, Câmara e Senado. O senador Fábio Tradi é o presidente, e vamos estar lá do PT, eu, o Guimarães, o José Guimarães, que é nosso líder da minoria na Câmara, e também o Jacques Wagner representando a bancada do Senado, a bancada do PT. Tem outros deputados e outros senadores. E nós vamos querer saber quem determinou, quem decidiu que esses policiais antifascistas tinham que ser investigados. Quem é a pessoa? Foi o ministro? Se não foi o ministro, quem foi? Foi o secretário? Se não foi o secretário, foi o chefe de departamento? Daqui a pouco eles vão falar, não, foi o faxineiro. O faxineiro passou aqui e falou, não, investiga esses policiais. Ou seja, é evidente que o Bolsonaro tem uma estratégia autoritária, e isso saiu agora, a revista Piauí, quem não leu, leia. Isso. Certo? O relato de uma reunião em que o Bolsonaro chegou nervoso e falou, vamos fechar o STF, vamos pegar, vamos com o exército lá, prendemos aqueles 11 ministros, destituímos, nomeamos outros e vamos começar de novo o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a mentalidade do Bolsonaro, não se enganem. Hoje ele está quietinho, mas não vamos nos enganar, né, Enio? Mas eu queria pegar essa levantada que você deu na bola sobre essa decisão. Antes, eu quero explicar a todos que estão nos assistindo que estaria conosco aqui o deputado José Guimarães, que é o líder da minoria. Ele coordena os 6 partidos de oposição que estão hoje presentes na Câmara dos Deputados. Infelizmente, apareceu uma reunião de extrema urgência. Ele é o vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e também é coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral. Então, ele teve uma reunião às pressas e pede desculpas aos internautas que o estavam aguardando aqui. Mas eu quero pegar esse ponto que o Zaratini colocou, que é determinante. O que saiu na revista Piauí? Zaratini, pense bem, ele queria fazer isso e parte dos ministros estavam concordando com ele. Ou seja, olhe só que situação. Imagine um presidente da República que foi eleito pelo povo, claro que eu discordo da maneira como foi eleito, foi utilizando instrumentos de caixa 2, de WhatsApp, usando a Operação Lava Jato como instrumento de eleição. Aliás, a Operação Lava Jato teve um papel determinante na eleição do Bolsonaro, como nós já denunciamos sempre, como depois o Intercept denunciou, como Augusto Aras, que é da PGR, tem denunciado que a Lava Jato não cumpre a lei, e ontem o Supremo Tribunal Federal acatou as denúncias de que o Moro vazou as denúncias do Palocci para prejudicar o PT nas eleições. Mas eu quero colocar tudo isso para dizer o seguinte: o Bolsonaro foi eleito usando a democracia e a nossa Constituição. E com 1 ano e meio, a primeira coisa que ele pensa, o que quer? Exatamente, fechar aquele que está lá, o órgão supremo, que é aquele que fiscaliza a execução da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Se nós pegarmos o que saiu na revista, dizendo que ele queria acabar com o Supremo Tribunal Federal, somado ao que esse ministro da Justiça está fazendo, perseguindo os antifascistas, você soma como uma coisa só. Um governo que quer a ruptura democrática e que defende o fascismo. E ele precisa, e aí que está um debate. Ô Zaratini, eu terminei de ler a semana passada aquele livro Engenheiros do Caos. É um escritor italiano, até eu estou aqui fazendo o merchandising dele. Leiam quem puder, é um livro muito rapidinho, 100 e poucas páginas, mas ele trabalha muito isso. O caso do Bolsonaro, do Trump, mesmo na Itália, o discurso do técnico, né? Não, esse ministro da Justiça é técnico.
não é político. Como o cara não é político se persegue quem é antifascista? Claro que é político. Né? Como que o juiz Moro é técnico se persegue o PT, se persegue os partidos de esquerda? Como não? Se tem um acordo com os norte-americanos, lá com o FBI, e usa a interpretação americana e não da legislação brasileira para tomar essas providências. Então, nós temos aí um conjunto de coisas que, somadas, são uma coisa só. É um governo que tem um forte viés de ditadura, de desrespeito à Constituição e, sim, com uma perspectiva fascista. Ele é tão fascista que persegue quem é contra ele. E o maior exemplo disso, ele defender que servidor público não pode ser filiado ao partido e servidor público não pode participar de manifestação. Gozado. Quando participava das manifestações a favor dele, podia. Quando, em 2013, essa gama da elite dos servidores públicos abraçavam a bandeira do Brasil e pediram impeachment de Dilma, aí podia, aí não tinha problema. Hoje, que esses mesmos servidores, não são todos, quero destacar aqui, mas que hoje tomaram consciência do que significa Bolsonaro de ruim para o país e defendem a sua saída, agora são perseguidos. Então, na verdade, se a gente for somando, cada desenho do que está acontecendo na política brasileira, essa cereja do bolo, que é esse evento que você vai estar amanhã, Zaratini, é apenas a somatória de um pacote de atitudes de um governo de extrema-direita que não quer saber da democracia e que tenta, com a manutenção de 30% da população que ainda confia nele, avançar sobre a nossa Constituição e sobre os direitos dos trabalhadores. Isso é muito sério, isso é muito sério. Eu tenho medo é que ainda tem 30% que acredita nisso. Né? Veja só como que pode essa reforma tributária que o Paulo Guedes colocou agora, e ele está defendendo diminuir dinheiro do fundo de garantia. Zara, você que já foi sindicalista há muito tempo, né? No meu caso, que sou fundador da CUT, você também estava lá, eu fico imaginando, rapaz, como é que pode 8%? É uma miséria os 8% do fundo de garantia, ele quer diminuir para 6%. Pô, isso é uma prática econômica fascista. Essa é uma palavra que está ficando fora de moda, mas é terrível. Como é que pode chegar um governo que quer diminuir? Olha só, os caras fazem a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, reduzem o imposto da folha de pagamento para aumentar a lucratividade do patrão em detrimento do trabalhador e agora vai diminuir o fundo de garantia. Vai sobrar o quê? O que é que vai sobrar nessa construção de modelo de governo dele? É isso que nos assusta, você não acha? Não, e nós vamos ter que... A parte patronal, que ele quer isentar os patrões de pagar, a parte patronal da Previdência, ele quer que todo mundo pague através da CPMF. Então, uma coisa que está incorporada na tributação patronal vai passar a ser disseminada. Todo mundo, porque todo mundo vai pagar a CPMF. Não vai ficar só para os ricos pagar, eles vão fazer democraticamente. Mas, olha, eu queria retomar aqui, Enio, nós estamos também com a questão das fake news, é outro assunto. Você falou aqui da eleição, né? A eleição do Bolsonaro foi um mar de fake news, né? Foram ataques contra o Haddad, contra a Manuela, né? O que fizeram contra o PT foi uma loucura, contra o Lula, tudo para vencer a eleição, né? E depois da eleição, nós vimos uma reportagem da Folha de São Paulo, da Patrícia Campos Melo, que mostrou que existia um financiamento clandestino para o impulsionamento dessas fake news, né? Foi uma denúncia da Folha de São Paulo e o nosso partido, o PT, abriu um processo na Justiça Eleitoral para investigar irregularidade eleitoral. Bom, esse processo está lá no Tribunal Superior Eleitoral, não foi julgado ainda. Ao passado um ano, o que acontece? Essa máquina de propaganda do bolsonarismo, que passou a se instalar no Palácio do Planalto, fez de lá um bunker, né, onde eles atuam pagos com dinheiro público, né, não só organiza toda uma rede de produção e distribuição de fake news, como também utiliza recursos públicos e recursos privados clandestinos
para divulgar e impulsionar essas fake news. Então, o que nós vimos? Eles passaram a atacar, depois deles atacarem muito o PT, o Lula, o Haddad, eles falaram, não, agora nós vamos atacar dentro do nosso próprio partido, dentro da direita que nos apoiou no segundo turno. Então, eles foram atacar o Rodrigo Maia, eles foram atacar o Davi Alcolumbre, eles foram atacar a Joyce Hasselmann, que é do PSL, foram atacar o Alexandre Frota, que é do PSL também, foram atacar o general Santos Cruz, que era ministro, foram atacar, aí eles foram atacar o Supremo Tribunal Federal e foram para cima do Toffoli, do Alexandre Moraes, né, de vários juízes lá, para exatamente ameaçar esses juízes com essas fake news. Só que aí o Supremo Tribunal Federal... Bom, no Congresso nós abrimos a CPMI das fake news, né, que foi paralisada agora por conta da pandemia, né, e também por um certo acordo que o Davi Alcolumbre fez com o Bolsonaro de tentar abafar, então ele não permite a reabertura da CPMI. E lá no Supremo, o que aconteceu? O Alexandre Moraes abriu uma investigação, descobriu quem são os caras que fabricam as fake news, descobriu quem são os caras que financiam, aquele Luciano Hang, por exemplo, o velho da van, né, que é muito conhecido aí, veste aquele terninho verde e amarelo dele para fazer aquela palhaçada, zombar do trabalhador, né? E eles montaram isso, foram para cima, prenderam alguns, certo? Bloquearam as contas. Então, nós estamos vivendo agora também essa questão, quer dizer, nós precisamos impedir a disseminação das fake news. E você aí, Enio, você que é nosso líder, também tem um projeto de lei que foi aprovado no Senado, certo? Para impedir a propagação de fake news e está na Câmara. E agora o Enio está acompanhando aí. Fala um pouco, Enio. Mas, Ara, eu queria começar... Você fez uma introdução muito boa desse processo de eleição do Bolsonaro, dessa máquina financiada por empresários, dinheiro de caixa 2. Você disse algumas coisas que eu quero pegar, que eu julgo muito importante. Primeiro, o gozado que esse pessoal do fake news, que tem as suas contas encerradas, que alguns são presos, como aquela ativista de extrema-direita, ou então como aquele outro que fugiu do Brasil, eles dizem que são perseguidos porque não é dado a eles o direito da livre expressão, da opinião. Eu queria começar dizendo o seguinte: qual a diferença de você dar a sua opinião e de você mentir? Então, esses caras que estão ao redor de Bolsonaro, tanto Bolsonaro, seus filhos, como esses fanáticos que estão com ele, são tão americanizados que eles não interpretam a Constituição brasileira, eles interpretam a Constituição americana. Lá nos Estados Unidos, você pode mentir, falar essas loucuras todas, que lá eles consideram como livre expressão. No Brasil, a questão da livre expressão não pode chegar ao ponto da mentira, porque você tem que provar o que você disse. A Constituição brasileira é altamente democrática, mas coloca que a tua liberdade vai até onde começa a liberdade do próximo, a essência da nossa Constituição, que era universalizante. Portanto, a grande mentira, entre tantas mentiras que ele falam, é dizer que eles só estavam exercendo o direito da liberdade de expressão. Não é. Eles mentem, eles inventam. Imagine me parece que é uma advogada do Rio Grande do Sul, que diz que tinha que estuprar a filha do ministro do Supremo Tribunal Federal por conta da votação dele. Ora, gente, é importante começar do começo. Nós, o Partido dos Trabalhadores, eu quero dizer que eu, em especial, tenho uma história, eu não vou entrar em detalhes, eu tenho todos os motivos para xingar o Supremo sempre. Aliás, se nós pegarmos do período da prisão do presidente Lula, nós temos todos os motivos para ficar muito bravo com o Supremo. Mas defender o fechamento do Supremo, assim como defender o fechamento do Congresso Nacional, é defender a ditadura. Porque aí, numa república que temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, fechar os 2, fica só o executivo, é ditadura. É isso que o Bolsonaro quer, é isso que ele incentiva. E essa militância dele gosta dessa ideia e faz tudo por isso. Daí, utilizar as fake news para esse tipo de trabalho. É importante o que o Zaratini colocou, ele participou
um bom tempo da CPMI, das fake news, foram interrompidas, parte por conta da pandemia, mas parte porque o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, está colocando dificuldades para que a CPMI funcione, até porque ele tem relações muito próximas com o Bolsonaro e tem intenções que são públicas de ele procurar a reeleição a presidente do Senado, que é uma coisa que não está bem resolvida legalmente. Nesse sentido, essa lei que trata das fake news, já aprovada no Senado, volta para a Câmara. E nós temos um grande debate a fazer. Claro, nós temos um desafio. Um desafio que o PT está muito bem trabalhado para isso. Qual é? Qual é o limite da liberdade de expressão? Qual o limite dos direitos de cada um? Porque você pode transformar essa lei das fake news numa completa proibição da liberdade de expressão. E isso o PT é radicalmente contra. Mas como também, se você bobear na construção da legislação, você pode permitir que as coisas continuem como estão, onde a vida de uma pessoa é destruída por conta de uma ou duas mensagens que são colocadas nas redes sociais. Mentiras da vida pessoal, da vida profissional, as pessoas que estão na área pública, da sua vida como servidor público, como parlamentar, como ministro, como vereador, não importa. Então, a grande construção que temos que fazer nesse momento é como fortalecer a democracia, não permitir que as fake news existam, mas permitir a liberdade de expressão. Até porque, para quem defende a democracia, vai defender que quem é de direita expresse sua opinião, quem é de centro expresse sua opinião, quem de esquerda também expresse sua opinião. E acreditar na democracia é conviver com essas relações e com os conflitos que advêm da democracia. Aliás, eu e o Zaratini, que estamos conversando com vocês aqui, nós vivemos isso a vida toda quando estamos no parlamento. Porque o parlamento, você só consegue aprovar um projeto por conta do diálogo. E às vezes nós, do PT, temos que conversar com o Partido Novo, que hoje está na extrema-direita, um partido que não tem o menor pudor de ser de direita, de defender os interesses dos bancos, das multinacionais, é a linha deles. E nós conseguimos votar projetos construindo acordos. Por quê? Você abre mão um pouco, eles abrem mão um pouco e o Brasil ganha. Agora, o que não dá é para deixar o que está acontecendo. E continua acontecendo. O problema é que isso não acabou. A verdade é que Bolsonaro, ele esperneia, e aí está um outro problema que eu quero devolver para você, Zara. Pensa bem, por que é que o advogado-geral da União, que diz o nome, é o cara que tem que defender a União, defender o Estado brasileiro, não o governo. Como é que pode o ministro da Justiça participar de processos, por exemplo, para defender aqueles que produzem fake news? Não é interessante? O Supremo Tribunal Federal, os guardiões da Constituição brasileira, determinam o fechamento de páginas, a prisão, busca e apreensão de documentos e computadores em escritórios, gabinetes e casas dessas pessoas que disseminam as fake news, e o governo, com dinheiro pago por você, pago com o dinheiro do povo, está defendendo essas pessoas. Olhe quando eu disse na minha primeira intervenção dessa soma do ministro da Justiça, que vai investigar antifascista, mas ao mesmo tempo que vai defender aqueles que disseminam as fake news no Brasil. Olhe como não é contraditório, como é um governo absolutamente voltado para esse tipo de interesse. Essa contradição vale a pena ser ressaltada, você não acha? É isso aí, Enio, você falou bem, quer dizer, eles utilizam a máquina do governo para defender as suas posições políticas, para defender as suas opiniões, né, para se defender, inclusive, juridicamente. Né? Aliás, e para defender pessoas que não estão nem no governo, que são esses blogueiros aí, aquele Alan Santos, essa turma aí, que esse não fugiu, né? Esse fugiu para os Estados Unidos. Fugiu para os Estados Unidos, né? Junto com o Weintraub, que também, o ministro que fugiu. Utilizando o passaporte diplomático irregularmente, né? E os Estados Unidos fez vistas grossas, porque os Estados Unidos não poderia ter deixado ele entrar com o passaporte brasileiro, o passaporte diplomático. Né? Bom, mas a questão é a seguinte, você colocou bem, e essa é a questão que eu acho central. Qual é a linha
que divide o que é o direito de manifestação, né, do direito do cara falar o que bem entender, caluniar outras pessoas ou massacrar outras pessoas, como eles vêm massacrando com as fake news. Porque as fake news, Enio, sempre existiram. Aqui em São Paulo, eu não sei se você ouviu falar aí no Paraná, o Enio é do Paraná, mas o Paraná também sabe muita coisa de São Paulo. Tinha um cara aqui, Enio, na década de 80, 90, que fazia toda eleição, ele aparecia com um jornal. O jornal dele chamava Marronzinho. Olha o nome do jornal. Lembro dele. Era o Marronzinho. O Marronzinho era especialista, ele imprimia um jornal atacando sempre alguém mais da esquerda, né? Ele era pago pela direita, ele fazia aquele jornalzinho sensacionalista e distribuía no trem, né? No trem de subúrbio, mandava a bala, distribuição no trem. Então era uma fake news daquela época. Ele caluniava. Só que o que acontecia? Você ia lá, a polícia ia lá, pregava aquele monte de jornal, prendia o jornal, ele sequer conseguia distribuir tudo. Agora, com a internet, as fake news atingem milhões de pessoas antes mesmo que você consiga perceber que elas estão circulando. Quando você vai ver, aquilo já se tornou uma coisa que não existe mais como voltar atrás. Então, com essa tecnologia nova, a coisa tem que ser bem controlada, né? Então, o que a nova lei propõe? Que tenha uma forma de você apurar quem produziu e quem impulsionou as fake news, certo? Porque na hora que você detecta que tem uma fake news, uma calúnia, uma mentira, e isso está divulgado para milhões, bom, quem é que produziu aquela mentira? Na internet, o anonimato, ele existe, mas é possível você achar. Então, mas como é que é possível achar? Através das grandes redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? Então, essas redes sociais, elas têm que ter a obrigação de fornecer informações para a justiça, para exatamente essas pessoas poderem ser punidas. Então, não se trata de fazer uma censura prévia, mas se trata de ter os instrumentos de punição dessas pessoas. Eu vejo por aí, Enio, eu enxergo isso por aí. Né? Quer dizer, deixa eu dizer eu não quero impedir que você fale o que pensa do Zaratini, o que pensa do PT, pode falar, mas a produção de fake news, mentiras, aí, meu irmão, não pode, aí não pode. E tem outra coisa, né? Primeiro, Zaratini, aqui de onde eu estou falando, de Maringá, foi colonizado por São Paulo, né? O pessoal do café que veio para cá, os meus pais, meus avós são italianos, mas meus pais nasceram em São Paulo. E aqui não tinha jornalzinho, porque a cidade é menor, que uma cidade hoje de 400 mil habitantes. Então aqui a gente chama de língua preta. O que é o língua preta? Os políticos da direita contratam pessoas para andarem dentro dos ônibus urbanos, no transporte coletivo urbano. Aí ele entra, aí o outro entra no outro ponto e fala, e aquele político aí, você viu? Está com AIDS, vai morrer. Então, o língua preta é um pouco o que o Marronzinho faz aí na cidade de São Paulo. Mas o que é importante colocar nisso tudo é que a capacidade de disseminação, mesmo na rede social, tem que ser comparada. Uma coisa é uma pessoa de um bairro que ficou sabendo ou inventou uma determinada mentira porque não gosta de mim, escreve qualquer coisa sobre a minha vida pessoal e coloca no Twitter, ou no Facebook, ou no WhatsApp. A capacidade de ampliação do que essa pessoa, um ser humano normal, um cidadão, uma cidadã normal na minha cidade, de ampliação disso é limitado. A grande questão é a participação empresarial do processo das fake news. As fake news, eu acho que esse é um caminho que você começou a trabalhar agora, a gente podia tocar. As fake news não se tratam apenas da mentira, porque a crítica pessoal, você recebemos muito, quem milita no PT recebe, não concordo com o Zaratini, ele apoia o Lula, né, ele apoia o Adilson, isso é normal, eu tenho até orgulho de algumas críticas que eu recebo, porque eu tenho maior orgulho de ser do PT. Agora, se uma senhora de um bairro de periferia escreve alguma coisa, mesmo que seja mentira, qual o efeito multiplicador? Até onde vai essa mentira? É um tamanho pequeno. A grande questão
é que por trás das fake news mesmo, que elegem Bolsonaro, que destroem carreiras, dessas milhões que atacam o Lula, a Dilma ou um de nós, tem os robôs por trás, tem as empresas por trás disso. É importante ressaltar, porque para dar milhões e milhões de acessos, é preciso que inúmeras contas reproduzam essa informação. E para que isso ocorra, óbvio que tem muito dinheiro por trás. A rede social não é uma coisa gratuita, é uma empresa. Os robôs, né? Os robôs. Exatamente. O robô... Deixa eu só explicar aqui que nós aplicamos no CPI o que é o robô. O que é o robô? O robô é um celular, certo? É um celular que vai impulsionando, vai disparando aquela notícia pelo WhatsApp, principalmente, né, para milhões de telefones. Só que o que acontece, Enio? A hora que o cara bota um chip ali e começa a disparar, aquele chip dura 15 minutos. O WhatsApp, o sistema do WhatsApp, queima o chip. Queima no sentido não elétrico, eletrônico. Queima no sentido que ele não pode mais utilizar o WhatsApp. Deleta. Então o que acontece? O camarada que está operando lá, ele tem que abrir o celular e colocar outro chip. Então, eles fazem uma bateria de celulares, uma bancada assim cheia de celulares, todos ligados, mandando. Quando um queima, o cara vai lá, troca, e já outro vai queimar ali na frente, ele vai lá e troca. Então você imagina, se a cada 15 minutos tem que trocar o chip, quantos chips não são gastos? A Joyce Hasselman, ela declarou que um disparo de uma notícia custa, no mínimo, 20 mil reais. Então, para você... Por exemplo, aquela história da mamadeira de piroca que atacaram o Haddad, que ele era o cara que fez a cartilha, aquela coisa toda, você não tem a dúvida, ali os caras gastaram 100 mil, 200 mil reais, pelo menos, para aquilo ganhar aquela disseminação que foi feita. E aí entra no que você falou. Quem é que paga isso? Quem é que está bancando isso? Porque é uma coisa cara. Não vamos aqui achar... Existem empresas de impulsionamento. Existem empresas. Algumas impulsionam propaganda de produto, né? Vão mandando propaganda, mas também topam fazer serviço de impulsionar fake news, especialmente em época eleitoral. Então, gente, essa eleição que nós vamos ter pela frente, Enio, vai ser complicado. Um dos vetos que nós temos que derrubar lá é exatamente o veto que o Bolsonaro, que ele fez o veto sobre um artigo que dizia respeito à questão das fake news, a responsabilidade eleitoral do candidato que lança fake news no processo eleitoral. Ele vetou. Por que ele veta um artigo desses da lei? Exatamente porque ele sabe que, para ele, que é um mentiroso de mão cheia, ele precisa disso. Senão, ele não vetava. Né? Então, a gente começa a ver como eles atuam exatamente quando eles são obrigados a botar a digital lá, a votar um projeto, a vetar um artigo. Aí a gente vai vendo quem eles são no dia a dia. É assim que a gente vai. Na verdade, é importante colocar aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que não são tantos agora, né? Você vê na Câmara que poucos têm coragem. Tem lá a Bia Kiss, aquelas outras deputadas ali que têm coragem ainda de defender, de dizer que temos que essa lei da fake news não pode avançar, que isso é um absurdo, que é antidemocrático. Agora, se você perguntar todas as pessoas que estão lá denunciando as leis de fake news, de fato elegeram-se graças às fake news. São aqueles deputados e deputadas que elegeram-se graças ao incitar a violência, a pena de morte, com as mentiras, ou seja, o que é de mais atrasado na política, o que é de maior retrocesso na civilização, são essas pessoas que defendem. Só que, claro, num país de 200 milhões de habitantes, terão aqueles que acreditam nisso, terão aqueles que vão achar que está correto e vão votar. É por isso que eles precisam manter. Por que eles são contra? Por que esse grupo é contra a lei da fake news? Porque eles só vão se manter no poder graças às mentiras que eles contam. Se tivermos uma lei bem organizada,
por exemplo, derrubarmos esse veto na terça-feira, na sessão do Congresso Nacional. E essa lei de fake news, fazermos dela uma lei avançada, o modelo mundial, esses loucos não voltarão, eles não serão reeleitos, porque ninguém quer votar nessas pessoas. As pessoas votam. Eu quero até retomar isso aí. Todos nós reagimos às informações que temos. Isso é normal. Ninguém vota no Bolsonaro porque quer que o Brasil vá mal. Votaram no Bolsonaro porque queriam que o Brasil fosse bem. Agora, por que ela achou que o Bolsonaro era bom e Haddad era mal? Por que acharam que tinham que votar num deputado do PSL que defendia a morte, o extermínio de pobres, de negros e minorias, e não votaram em outra pessoa que defendia a vida, a igualdade e a justiça? Porque ela é má? Não, porque ela recebe aquelas informações. E onde ela recebe essas informações? Essa pessoa lê livros? Não. Ela lê jornais um pouco mais sérios, mais críticos? Não. O que ela tem acesso na vida dura de trabalhar, de cuidar da família, dos problemas pessoais de cada um? As informações que recebe nas redes sociais. Então, quem não tem o domínio da rede social tem o domínio da sua verdade, da verdade que interessa a ele. Só que isso é uma coisa cara. O Zaratini colocou uma coisa muito importante. É caro. Nós estamos falando de milhões e milhões de investimentos. Só que são milhões que elegeram o Trump, por exemplo, que elegeram fez o primeiro-ministro da Itália, que elegeu o Bolsonaro, e que, se nós não tomarmos cuidado, poderá eleger prefeitos e vereadores agora no dia 15 de novembro. Não tem mais o marronzinho, não tem mais os língua-pretas que nós temos aqui no interior do estado do Paraná, mas tem uma coisa que acessa muito mais pessoas, com mentiras muito mais absurdas e repetidas vezes chega à casa de cada um. E o que é pior, o trabalho é que pega-se a pesquisa. Eu queria falar disso, é isso que eu quero devolver para vocês, Zaratini, para a gente ir amarrando. As pessoas, aquelas mentiras que as pessoas colocam via robô, que você tão bem explicou, não são mentiras que saem do nada. É muito dinheiro envolvido porque as pessoas fazem pesquisas. Por que o kit piroca, é isso, né? O kit gay ou a madeira de piroca, por que surgiu isso? Por que não surgiu uma outra história qualquer? Por que a mamadeira de piroca e o kit gay entraram na história da eleição do Haddad? Porque foi feita uma pesquisa, você tem um universo evangélico muito grande, com conceitos bastante conservadores no que se relaciona a gênero. Então, eles viram que era um percentual da população que estava aumentando, é um percentual de pessoas de uma renda um pouco mais baixa que não tinha acesso a um debate mais crítico, então pegaram um tema de gênero e de valores religiosos conservadores e jogaram pesado nele. Mas, para chegar a essa conclusão, gastaram muito dinheiro em pesquisa. Então, não é uma coisa que surge assim, coitadinho do Bolsonaro e do seu grupo, pobrezinhos, ou o Bolsonaro com aquelas camisas, aquelas roupas que ele usa. Na verdade, ele interpreta um papel de quem interessa muito ao capital financeiro e cumpre um grande papel. Porque tem um Bolsonaro com papel de bobo, mas tem um Paulo Guedes que é muito inteligente. É importante que vocês lembrem disso. Então, é uma grande máquina de pesquisa, de análise e de investimentos para chegar nesse estágio que as fake news chegaram aqui no Brasil. O que é que você ia falar, Zaratini? Não, eu estou preocupado, Enio, com o processo eleitoral que está aí agora. Nós vamos começar, dia 1º de outubro começa a campanha oficialmente, mas já está, na verdade, a campanha já está se movimentando, né? Agora, além desse processo de impulsionamento, tem que lembrar uma outra coisa. Aquilo que eles fizeram nos Estados Unidos, fizeram na Inglaterra, né, que a Cambridge Analytics é uma empresa do Steve Bannon. O Steve Bannon é um marqueteiro lá, um publicitário americano que ajudou na campanha do Trump, ajudou na campanha do Brexit na Inglaterra, né? Depois acabou brigando com o Trump, mas é amiguinho do Olavo de Carvalho e amiguinho dos filhos do Bolsonaro. Então, a Cambridge Analytica ela dividia o pessoal na internet por opiniões. Então, por exemplo, olha, tem um pessoal que vota no PT, mas é mais conservador, mais evangélico, não gosta tanto de coisas liberais.
Tem um outro pessoal que vota no PSDB que também é assim. Então, eles localizam essas pessoas e falam, vamos mandar as fake news dizendo isso para essas pessoas. Então, eles dirigem o ataque, eles dirigem a informação. Olha, é só a gente notar, quando você bota aí no seu Google que você quer comprar uma passagem para a Bahia, né? Eu quero passar o carnaval na Bahia. Nem sei se vai ter carnaval ano que vem, mas eu quero passar o carnaval na Bahia. Deixa eu procurar aqui um voo, deixa eu procurar um hotel. Durante uma semana, o Facebook fica mandando para você propaganda de hotéis na Bahia. Né? Por quê? Porque eles têm um sistema tão bem montado que ele é capaz de saber o seu interesse particular. Então, da mesma forma que ele vê que você está procurando hotel na Bahia, ele vê que você se relaciona com... Você segue políticos de esquerda, você segue pastor evangélico, você segue cantor cantor de música popular brasileira, enfim, ele vai observando o seu gosto. E aí ele ataca exatamente a fake news, vai naquilo que é a sua forma de pensar. Né? Então, é evidente, por exemplo, nós do PT, nós somos um partido político, nós não somos um partido de costumes. No nosso partido tem gente que pensa, tem opiniões as mais variadas, tem gente que tem gay, mas também tem gente que não é bem gay, que não gosta, que é contra, né? Também tem, porque é um partido político, certo? Então, esse partido político, lógico que a gente defende aqui a democracia, que todo mundo tem direito de ser o que quiser, né? Mas nem todo mundo pensa assim. Então, a gente sabe que o que vale é o quê? É a opinião política, e eles querem usar opiniões de comportamento para atacar o PT, para atacar os candidatos progressistas e para eles ganharem as eleições. Quero dizer a vocês, tinha até eu estava vendo aqui nos comentários aqui no meu Face, o Enio, até uma pessoa falou, não, agora nós estamos esperta com as fake news. Quero dizer, gente, esse processo é muito sofisticado, sabe? Eles são muito rápidos e eles têm uma capacidade de atacar violentamente. Eu não me esqueço, a Globo hoje fala das fake news. Se você vê, tem propaganda da Globo dizendo, não, a Globo aqui, você sabe tudo que é verdade. Eu não vou esquecer 1989, Enio. Quando eles editaram o debate do Lula contra o Collor, certo? E produziram a maior fake news eleitoral daquela época, para que o Collor ganhasse a eleição. Zaratini, claro, para você o seguinte, quando a Globo escreve assim, aqui você fica sabendo da verdade, sempre cabe uma pergunta, verdade de quem? Porque a verdade não é uma só. O que a gente tem que lembrar com muito cuidado é isso. Eu lembro você sempre viveu em grandes centros, eu sou mais do interior, mas o Brizola em relação à Globo, né? A Globo destruiu o Brizola, destruía, como a Globo toda vez destruiu o PT. E outra, a verdade, nós estamos aqui discutindo com vocês, com 2 militantes do Partido dos Trabalhadores, 2 parlamentares do PT. Eu vou fazer um desafio para vocês. O Zaratini foi líder da bancada do PT há 3 anos antes, 4 anos atrás. Um bom líder no momento de crise do país. Quantas vezes o Zaratini apareceu na TV Globo? Durante os 2 últimos anos, o nosso líder de bancada foi o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Um grande líder. Aliás, uma liderança na defesa do presidente Lula. Quantas vezes vocês ouviram na Rede Globo? Eu sou líder da bancada do PT este ano. Vocês me viram quantas vezes na Rede Globo? Então, não existe isso. Não existe democracia, participação. É outra coisa. Não, mas aí a Globo está do lado do povo, está denunciando o Moro. Tá, mas não denuncia de jeito nenhum o Paulo Guedes com as políticas de destruição de direitos que ele faz. Então, as fake news, ou a verdade, é a verdade deles, os interesses deles. Eu queria, enquanto você está falando, você percebeu que eu estava mexendo aqui no celular, você que está nos assistindo, estava me lembrando, eu citei esse livro que eu li recentemente, chamado Engenheiros do Caos, que é um livro novo, um autor italiano, que trabalha a questão do Brasil, mas tem um livro um pouco mais velho,
que eu estava procurando o nome, que chama Guerras Híbridas. É da editora do MST. Eu também recomendo que os dois trabalham, cada um do seu estilo, lógico, com essa questão que o Zaratini tão bem colocou do que, de fato, que é essa guerra. Então, primeiro, Engenheiros do Caos, que é um livro mais recente, Guerras Híbridas. O Guerras Híbridas é um livro que foi publicado antes do golpe contra Dilma. Só que você lê aquele livro, parece que você está achando que ele foi escrito depois do golpe contra Dilma e está analisando o golpe na Dilma, e não é. E quero também indicar um filme para vocês que vocês assistem na TV paga. Vou fazer um merchandising, já estou fazendo merchandising em 2 livros mesmo, da HBO, chamado Brexit, que é o que o Zaratini citou. Brexit foi o processo de saída da Inglaterra da União Europeia. Mas por que o povo votou pela saída? É uma boa pergunta, claro que aqui não é o nosso tema, mas é o tema das fake news. Assistam esse filme, é de graça, você procura na HBO, lá quem tem canal por assinatura, ou baixa na internet. Eu acho que esse filme é de 2014, 2018. Ele é genial. E ele começa o filme explicando exatamente isso. A Cambridge Analytics, ela tinha 3.000 informações de cada cidadão ou cidadã, que é o que nós fornecemos ao utilizar cartão de crédito, cartão de débito, ao termos o Facebook, o WhatsApp. Essas informações estão nas nuvens. Você precisa ter dinheiro para uma empresa pegar essas informações. Por isso, gente, eu quero ir amarrando, dizendo uma coisa. O petróleo vale muito, sem dúvida nenhuma. A energia vale muito, vale muito. Mas capital, poder é informação. Quem tem informação tem poder. A eleição de Bolsonaro ou do Trump, ou seja quem for, é uma coisa milionária porque tem informação. Então, esses livros, o filme que eu cito é isso. O capital hoje, que lhe dá o poder, é a informação. Olha só, estão privatizando a Dataprev, né? Já foi praticamente privatizado. Estão privatizando o Correio, a Eletrobras. O que é a Eletrobras? É o prédio dela? É o que ela constrói? Não. É o acúmulo de informações que tem lá dentro. Afinal de contas, o primeiro submarino nuclear. O que é o Dataprev? Quem comprar o Dataprev vai ter os consignados, endereço, CPF e a vida financeira de todos os brasileiros. O Correio não entrega a carta. O Correio entregava a carta no meu tempo, no tempo do Zaratini, né? O Correio é a maior empresa de logística do mundo. O que tem de informação no Correio não tem. Então, na verdade, discutir fake news é discutir poder e a informação. E quem tem informação tem a manutenção do poder político. E quem tem poder político tem poder econômico. Olhe só o que nós estamos vivendo no capitalismo atual. E olhe só tudo isso que nós estamos explicando para vocês no período pós-pandemia com a crise que nós vamos ter. Então, o desafio, quando alguém fala, como o Zaratini disse, não, estamos tranquilos, lá em Embu das Artes estamos preparados para enfrentar, vai ser rede social contra rede social. Só que uma coisa é você, com a sua rede social, você lá, gastando R$2, R$5 impulsionando, e uma grande empresa contratada por um candidato de direita, gastando 50 mil por mês impulsionando. E outra, não impulsiona nenhum só, é uma conta. Como ele explicou, dos robôs, o cara monta lá 50 aparelhos celular. Paga um cara só para ficar trocando chip, porque a hora que ele acaba de fechar o último chip, ele começa a colocar tudo de novo. E é uma linha de produção. É uma linha de produção contando uma mentira. Como você enfrenta isso? Então, sem dúvida nenhuma, o debate das fake news hoje ele está absolutamente intrínseco ao debate da democracia. Não tem como separar um do outro. Eu acho que é o desafio, estou convencido que é esse o desafio que nós temos nessas novas leis que estamos construindo. Nós temos, junto conosco, nesse debate, a deputada Natália Bonavides, que está nos ajudando muito. Na CPI tem o deputado Rui Falcão, que é um outro grande parceiro, que está nos ajudando muito nisso. A nossa deputada que é candidata a prefeita de Fortaleza, a Luziane, né? Luziane Lins, pré-candidata, senão já dá problema legal, pré-candidata a prefeita Luziane. Então, nós temos um grupo muito grande. E eu tenho certeza que, no nosso papel como líderes, tanto eu como o Zaratini, teremos um papel gigantesco nesse enfrentamento, porque não é montar uma lei e votar,
é primeiro como se constrói uma lei dessa, porque na comissão tem gente a favor das fake news. Pense bem, na hora de votar, nem todo deputado que está lá tem interesse na democracia. O que você vai falar, Zé? Não, e é isso. E esse pessoal que é a favor das fake news, o argumento deles é que quem quer fazer algum tipo de controle é a favor da censura prévia, né? E nós do PT, somos sempre os mais prejudicados pela censura. Nós não temos por que ser a favor de censura. A esquerda na história brasileira sempre foi censurada, né? Então, o que nós queremos nunca será a volta da censura. O que nós queremos é o controle, certo, desse abuso que é a fake news. É só isso que nós queremos. Não queremos impedir ninguém de manifestar a sua opinião. Mas, Enio, olha, nós estamos chegando ao fim aqui, nós já estamos com nossos 50 minutos aqui. Já. Eu queria dizer para você, olha, essa semana aqui está sendo uma semana pesada, a que vem vai ser pesada também. Amanhã vamos ter esse depoimento do ministro da Justiça na Comissão de Inteligência do Congresso Nacional, né? E vamos nos preocupar, hein, Enio? Acho que é isso que a gente precisa mandar o recado para o pessoal. Eleições, a campanha eleitoral vai ser uma campanha que isso vai ser muito utilizado. Portanto, olho vivo, né? Nós temos que mostrar claramente o que é a proposta que nós defendemos. Nós precisamos dizer claramente aquilo que a gente pensa e combater essas mentiras que eles fazem sempre de baixo nível, sempre distorcendo a verdade, que é a capacidade maior desse povo da extrema-direita bolsonarista. Era isso, Enio. É isso, Zaratini, muito obrigado. Eu só quero, para quem está nos assistindo, amanhã, além dessa agenda importante que teremos, Carlos Zaratini presente, com o Guimarães, com os nossos senadores, durante o dia todo teremos reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, onde vamos discutir o nosso projeto de reconstrução nacional, muito importante, elaborado pela Fundação Perseu Abramo, pelo nosso núcleo de apoio a políticas públicas na área de economia e outros núcleos também. Então, vai ser um momento muito importante, porque vamos tornar público ao país, depois de amanhã, o nosso projeto para o Brasil, depois dessa grande crise. E também amanhã, Zaratini, tem uma agenda que eu acho que você estará também, aquele debate do Fica Petrobras, amanhã às 10 horas também, 10 um horas grande debate em defesa da Petrobras, que querem destruí-la de qualquer maneira. Zaratini, muito obrigado, foi um prazer fazer o debate com você. A todos os internautas, muito obrigado pela atenção e até a próxima quinta-feira. Grande abraço. Valeu, gente. Abraço, obrigado.